dos ofícios da maturidade espiritual é ir chegando muito próximo à voz desse eu que tem a mesma estrutura do eu divino, que nunca muda, que é teu. Quando a gente consegue tocar aí, e essa é a consciência de si possível, é essa, profunda, essa é a consciência de si, é chegar nesse eu. E a gente chega nesse eu a partir do exercício que o próprio Machado dá pra gente no poema Retrato. Ele falou aqui, habla solo, ou seja, eu vou falando sozinho, em oração. Espera hablar a Deus um dia, ou seja, espera conseguir falar com o eu de Deus, através desse eu, que tem a mesma estrutura do dele. Porque, veja, vamos lá, quando você vê os inícios de vida universitária, você vê um monte de gente, né, se reunindo em pequenos grupos, né, e se reúnem por identificação. Você tem o grupo das patricinhas, o grupo dos atletas, o grupo dos excluídos, o grupo dos católicos, né? A intimidade, de algum modo, ela se dá por uma certa identificação também. É o que a gente estava falando lá atrás, do banco de couro. Falar, eu vou ter uma certa intimidade com os ricos em sendo um deles. Né? A intimidade, ela perde uma certa semelhança de estrutura. Dito de outro modo, eu só posso chegar a ter a identidade ou a intimidade última com Deus se eu me relaciono com Ele a partir de uma estrutura semelhante a Ele, que Ele deu para mim. A intimidade espiritual do qual o próprio Lavelle fala, ele não fala exatamente assim como eu estou dizendo, mas a intimidade espiritual, ela vai acontecer a partir da consciência de si, que o próprio Lavelle fala, também não fala assim como eu estou falando. E a consciência de si lembra a consciência? Problema articulado com mistério, infinito articulado com infinito. A consciência de si, a entidade espiritual, aparece quando essa articulação ela se dá através de estruturas semelhantes. Só que aquilo que eu tenho de mais excelente, de mais próprio, de mais humano, é o meu eu. Então eu tenho que encontrar esse eu, que é o único eu verdadeiro, encontrar a voz dele, para que ele possa falar com o próprio Deus. E eu acho maravilhoso você usar a palavra intimidade, porque exatamente a etimologia nos leva a essa conclusão. Porque o íntimo, ele é o superlativo de dentro, né? Interior. Íntimos, é o mais dentro possível. Uhum. O máximo é o que veio de Maximus, é o maior de todos. Então é exatamente a substância divina que está lá, o que a gente falava, a sétima morada da alma, digamos assim. Em contato, quanto mais um contato pleno com ela, que o eu se torna mais verdadeiro. É nesse ponto, então, que a gente pode falar na tal da voz própria, porque isso foi outra coisa que entrou em circulação, o encontro da própria voz. Então, uma coisa que o Olavo fala, logo lá também nas primeiras aulas, essas primeiras aulas você tem que assistir 158 mil vezes, né? Porque é a base ontológica de tudo que o professor faz. E é o contato real, é a descrição real dos problemas existenciais das pessoas, está ali. Mas é muito profundo, demanda muita meditação, não dá para você passar ali com batido de olho, é impossível. Não é estudante do COF quem faz isso, tem que ser profundo mesmo. O Olavo tem uma aula, acho que é a aula 2 ou aula 3, que ele falou já do necrológio, da sua possível narrativa diante da morte, e ele fala, olha, quando você vai vivendo seu necrológio pensando no próximo ano, daqui a pouco você pensa no próximo mês, daqui a pouco você pensa no dia seguinte. Quando o seu necrológio está integrado a tal ponto de você pensar no segundo seguinte, aí você encontrou a voz própria. O que ele quer dizer com isso? É isso que ele está dizendo. Porque quando a gente está falando de os que sentem, que pensam, que se frustram, que desejam, né? Eu ainda estou falando de um eu que tem uma certa identidade material, precisa de tempo para se desenvolver e para entender se alcançou ou não o seu objetivo. Quando eu estou falando de um ser, de um eu, que é esse eu central, que é esse eu que a gente estava falando lá atrás, eu estou falando de uma estrutura semelhante à estrutura do sereno puro. O sereno puro está dentro ou fora do tempo? Fora do tempo. Ele não precisa de tempo. Ele não precisa de tempo para se realizar. A conquista desse eu que a gente está falando
Portanto, quando você começa a falar a partir dele e a ouvir a partir dele, é o que você acabou de dizer. Você faz planos para o instante. Pro agora. Agora. Agora e na hora da nossa morte. Por que na hora da nossa morte? A nossa morte é quando a gente está fora do tempo já. É o agora, é problema E o mistério. e o mistério. Perfeito. Tá? Problema e mistério. Mas aí eu te pergunto, É isso que a gente já querendo falar lá. como é então que você pode ter articulação verdadeira de vocação, sentido da vida, dever, não estando na oitava camada da personalidade no mínimo? Não dá, pô. Não dá. Todos esses exercícios que a gente tá falando antes, a gente começou falando deles, né, de vocação chamada de circunstância. Lembra, isso tudo assim, é um ensaio é um afinar o violino, é um afinar o instrumento, é um afiar a faca. Nada disso é cortar a carne nem tocar em orquestra. Você tá entendendo? Só que para você poder chegar a cortar a carne e tocar numa orquestra, você precisa afiar a faca e afinar o violino. Né? Então, esses exercícios que a gente está falando aqui, falou antes, o que a gente fala, olha, são exercícios. Né? Quando a gente está falando das 12 camadas da personalidade humana, que é um itinerário, assim, que é uma teoria, né? É uma descrição, para ser mais preciso. Para ser mais preciso, né? E a gente começa a falar assim, vamos começar a falar a partir da... Bem, tudo bem. A primeira camada é a camada da tua relação simbólica, da tua participação. Mas lembra por que tu participa do serento puro? Você tem um corpo material, não é isso? E você participa de uma estrutura. Você participa de uma estrutura material do mundo que, por sua vez, participa da estrutura de uma parte do serento puro. Não daquela pessoalidade, não é do eu ainda. Quando a gente está falando assim, eu apareço, eu entro no mundo. O que é a primeira camada da personalidade humana? A primeira camada da personalidade humana é a camada da aparição. Você aparece como uma pessoa, mas não como um eu ainda. Tem eu aí já. Né? Mas a primeira coisa que aparece é uma correlação tua com o mundo que te recebeu naquele momento. Por isso que o Olavo fala que a ferramenta para acessar essa correlação é a astrocaracterologia. Os astros, eles são criados por Deus. Né? Ou não. Né? São criados por Deus. E eles têm uma qualidade. Uma qualidade que se identifica com alguma qualidade tua quando você entra no mundo naquele mesmo momento. Ora, só os astros se identificam ou simbolicamente se articulam com a tua materialidade? Não. A barata que passou, o coqueiro que balançou, a tua tia que espirrou lá na casa dela, tudo isso tem um significado. Ocorre que todas essas coisas, a barata, o coqueiro, o espirro da tua tia, eles não são estáveis e constantes, portanto você não consegue aprender qual que é a relação entre o espirro da tua tia quando você nasceu e o teu nascimento. Você não consegue, é impossível aprender isso com a ciência que a gente tem hoje. Tá? Não dá para saber qual que é a articulação simbólica entre uma coisa e outra. Por quê? Porque o espirro é transitório, o coqueiro balançando é transitório, o cachorro latindo é transitório, a barata passando é transitória. Ao passo que os astros, eles são materiais, não é isso? E se movem daquele mesmo modo desde sempre. Portanto, os astros, eles são um algo material que, ao olhar, eu consigo aprender uma qualidade, uma certa estabilidade da matéria. É por isso que é astrocaracterologia. Existe uma correlação entre os astros, é possível, uma possibilidade de você correlacionar um elemento material do mundo dinâmico com você. Tá? Outra coisa que é material e é estável, além dos astros, que é cíclico, que muda de modo cíclico, além dos astros, são as estações do ano, não é isso? As estações do ano estão sempre mudando ciclicamente, assim como os astros. Então, por isso que a astrocaracterologia ela é uma articulação possível para você poder falar algo sobre a sua aparição material no mundo. Por quê? Porque astros são materiais. A estação do ano é material. Tá? E tem qualidades ali, que sempre se repetem. E você consegue chegar lá mais ou menos. Entender mais ou menos suas disposições materiais a partir da disposição dos astros naquele momento, da tua entrada no mundo. Beleza? A segunda camada é a camada do... Você herda também
você entra na cadeia do ser ontológico, você também entra numa cadeia familiar. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que você manifesta ou aparece simbolicamente em você algo, né, reflete em você algo desse simbolismo astrológico, vai refletir em você algo do teu simbolismo familiar. Você entra numa cadeia ontológica, numa cadeia histórica da tua família. Tá ou não? Então, as manifestações hereditárias que aparecem em você são a soma da segunda camada. Tá? Terceira camada você aprende, quarta camada você sente, quinta camada você disputa, sexta camada você conquista coisas úteis. Você percebe que até a sexta camada você não está falando ainda a partir de um eu. Não tem um eu ainda nas camadas. A partir da quinta camada, você começa a falar já de uma multiplicidade de eus mais estáveis em vistas a uma conquista. Na sexta camada, você conquista algo mesmo. E na sétima camada, ainda não é esse eu central do qual a gente está falando, mas já é um eu reconhecível pelos outros. É um eu social. Sim. Aqui já é reconhecível pelos outros. É como se esses múltiplos... Nem tem eu no início, né? Na primeira camada, na segunda camada, mas depois você começa a ter vários euzinhos que vão se juntando num eu social. Mas que ainda depende da tua instalação social. Você tá entendendo? O eu da sétima camada ainda é isso. Na oitava camada, que é a ruptura, né? 7 é um número simbólico de totalidade. Né? 4 é um número simbólico de totalidade material, 7 é um outro número simbólico de totalidade de fronteiras. Tudo que está na fronteira entre o problema e o mistério é em 7. Tá? Quantos são os planetas que giram materialmente entre esse mundo que se decompõe e o firmamento fixo e estável? Entre o problema e o mistério. Quantos são? 7. Sol, Lua, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Que a gente vê. Quantas são as cores do arco-íris que aparecem na articulação entre problema e mistério, entre a luz e a água? A luz que cai do céu, uma água que cai do céu e vem para a terra. Uma luz que vem do céu para a terra. Terra, problema, céu, infinito, mistério. Quantas são as cores do arco-íris, este arco que une céu e terra? 7 são as cores do arco-íris. Quantas são as notas musicais que articulam a gramática, né? Que articulam a música com a operação da música no mundo? 7. 7 é sempre a fronteira entre o problema e o mistério. Ora, na sétima camada, que é uma camada de fronteira, aparece já esse eu único que rompe e quebra num eu misterioso, que é a da oitava camada, que é o eu diante da morte. Diante de um outro modo de instalação vital. Né? Aí, até a sétima camada a gente está falando de uma instalação social nesse mundo, operando. A oitava camada é você e a transcendência. É você diante da morte. Tá? Então, nesse sentido, é realmente só a partir da oitava camada que você conseguiria acessar esse eu do qual a gente está falando, esse eu que não é um eu orteguiano. Não é mais um eu e minhas circunstâncias. Já é onde eu sou? Eu sou. Não é mais eu sou. Eu e minhas circunstâncias. Percebe ou não? O eu do Ortega funciona muito bem até a sétima camada. A partir da oitava camada já não é mais o eu do Ortega. Já começa a aparecer o eu de Moisés. Né? O eu que se apresenta a Moisés. Tá ou não? Aí na oitava camada ele aparece e ele vai se tornando mais perfeito e pode se identificar com aquele eu mesmo na 12, na camada 12ª, que já é um eu transcendente. Você vê que a articulação, não digo plena, mas é a palavra que me vem agora, então vai ela mesma. Dessa consciência narrativa da vida, de forma nítida, ela se dá para o Ivan Illich em que momento? Eu acho que não se dá, cara. Você acha que não se dá? Eu acho que não se dá. Nem quando o sujeito pode olhar e diz a minha vida não valeu a pena e ele encontra aquela luz e sente um deleite? Não.
Eu acho que ele não está falando eu ainda desse eu. Esse eu ele não se coloca as questões que se colocaram pro João Elite. Porque ele me parece, na verdade, não é que surge o eu. Digamos que é uma consciência de que ele não esteve presente. Então, mas é que o eu de Moisés é a presença, né? Total. Total. Tá entendendo? Eu acho que não aparece. Acho. Não, pra mim não aparece. Entende? A literatura não dá muito conta de falar isso, cara. A literatura, esse é o momento da literatura de entregar pra mística. Exato. Você tá entendendo? Eu tenho essa... Se você... Tá aí um estudo bom de fazer, eu nunca fiz esquematicamente. Né? Deixa eu ver. Você vê mesmo? Os grandes personagens de Shakespeare, né? Ele não, assim, eu acho que eles fazem um set perfeito ali. O set, não no sentido set de filmagem, mas é um número 7 perfeito. Já é uma consciência diante da morte, mas não é ainda um meio transcendente falando com a gente. Talvez seja impossível mesmo. Tá entendendo? Esse eu, só Deus pode ouvir. E o teatro ele é feito por uma plateia ouvir. A gente não é Deus. Então, como que um autor ele pode colocar um eu de 8ª camada, esse eu de estrutura do serento puro conversando com a gente? Você entende? Eu acho que é uma impossibilidade da própria arte narrativa de romance ou teatral. E é por isso que eu acho que aí sim a literatura entrega para a mística. Porque aí é o diálogo daquele personagem com Deus. E a gente é só uma testemunha daquele diálogo. Entende? O Otelo, o Rodrigo, né? Sei lá, o Hamlet. Eles estão falando com a gente, no fundo, né? Eu acho que vai até a 7ª, cara. Eu acho que não vai mais do que isso. Eu acho que o Evangelho não chega lá. Acho só também, né? A gente pode analisar em conjunto, de modo mais sistemático, a obra.